abençoe. Estejamos ligados a Ele. Ligado a Ele, diz uma vez para nós: tudo podeis. Eu sou a videira, vós sois o ramo da videira. Ligados a mim, podeis tudo. Desligados de mim, nada podeis. Que Ele possa estar nos amparando. Que o nosso coração esteja ligado a esse Mestre querido, esse nosso Senhor, que vem nos orientando, nos iluminando e nos fazendo compreender os desígnios da nossa vida. O nosso corpo é resultado de um processo seletivo que se aprimora há milhares e milhares e milhares de anos, milhões de anos mesmo, talvez bilhões de anos. O nosso cérebro é a conquista da natureza que conta a história de 1 bilhão e 200 milhões de anos. O nosso cérebro, a base dele é chamado reptiliano. Réptil, é o cérebro reptiliano, a base dele é o réptil, porque na nossa base cerebral é a mesma de um réptil. O lobo frontal é bem recente, é cerca de 50 mil anos, bem pouco tempo, e o cérebro está em evolução. Vocês já viram, por exemplo, uma sensitiva chamada dormideira, ou Dorme Maria? Quem é da roça aí sabe o que eu estou falando, porque a gente andava no pasto brincando com a Dorme Maria, a gente brincava assim, e ela se fecha todinha, linda aquilo, sensível. A nossa sensibilidade, que o artista hoje, nosso querido irmão se referiu, nasce aí. O nosso corpo, na sensibilidade, cada espécie empresta ao elemento espiritual essas sensações, é um acúmulo, é uma experiência, vai somando, até que o corpo humano é o resultado desse processo evolutivo. Por isso que o homem foi criado por último na criação, não está na Gênesis? Fritjof Capra, o físico quântico, que eu tive o prazer e a alegria de assistir 2 palestras dele quando ele veio aqui no Brasil. Ele escreveu um livro, por exemplo, O Ponto de Mutação, onde ele se refere à física quântica, porque o átomo, que era indivisível, foi bombardeado e as suas partículas puderam ser estudadas em particular, formado por elétrons, nêutrons e prótons. Chegaram então aos elétrons, nêutrons e prótons, e já bem, aí chegou no final. Mas não é o final. Você entra hoje com os recursos da tecnologia, com os recursos da eletrônica, você bombardeia essas minúsculas partículas e vão encontrar outro elemento ainda infinitamente pequeno. E chegaram a uma partícula chamada quantum. Tem que inventar um nome, né? O quantum é a menor partícula, mas ele já admite, ele não é indivisível. E chegaram à conclusão de que matéria não existe e que tudo é energia. Essa é a consagração da ciência na modernidade. Então, voltando lá para Jesus. O mundo não vê, o mundo não percebe o Espírito da verdade. Mas quanto a vós, ele recomenda: reconhecê-lo-eis, porque ele lembrará de tudo que eu tenho ensinado e acrescentará outras tantas coisas que será oportuno. No momento aprazado, no momento adequado, pela maturidade da ciência, a Revolução Francesa, a queda da Bastilha, porque até então, meus queridos, a ciência e a religião viviam em dicotomia. Alguém diz assim: já vai começar a falar mal da religião dos outros. Não estou falando mal da religião dos outros, eu estou falando da nossa encarnação naquela época. Então eu estou falando de nós naquela época, entenderam?
Então eu não estou falando da religião, eu estou falando da gente. Então nós estamos diante de uma oportunidade, meus irmãos. Hoje, nós damos passe magnético. Nós sabemos que é um fluido. Nós sabemos os centros de força que existem no corpo físico, que é correspondente a um corpo espiritual. A doutrina espírita nos revelou a chave para o entendimento de todos os fenômenos mediúnicos da reencarnação, que é o corpo espiritual, que Allan Kardec sabiamente chamou de perispírito. O prefixo peri significa em volta, é um corpo em volta do espírito. Ainda não é o espírito, é um corpo que está em volta do espírito. Interessante, não sei se vocês lembram, na hora que André Luiz, lá no nosso lar, dorme, vocês lembram desse momento? Ele dorme e ele vai para uma outra colônia. Vem com a sua mãe. Lembram disso? Chama Nova Era essa colônia. Aí a gente perguntou, dormiu? O corpo dele ficou lá? Ficou. Então ele não é aquele corpo? Ele se dobrou? Então quem é ele? Ele é aquele corpo que está lá no nosso nome, mas o outro corpo dele já morreu, se decompôs, e agora ele dorme, sai do corpo e vai para uma outra... Não estou entendendo. Como é que a doutrina espírita é profunda e está sempre nos desafiando? Será que meu corpo, segundo me consta, eu posso cremar? Posso cremar, não posso cremar? Deixar aí uma casa, eu quero que creme e as cinzas, essas coisas românticas, jogue lá na Mata Atlântica, de avião. Bonito, né? Ou então não, enterra, deixa lá. Não, faz o que quiser. Mas esse corpo volta às suas origens. Todas as substâncias do qual ele é formado voltam às suas origens. Substâncias químicas voltam às suas origens. E vai se transformar em outros corpos. Hoje, quando nós falamos da influência do pensamento, do sentimento na água fluidificada, a gente fluidifica a água há quanto tempo? Há bastante tempo, né? Pois agora estão fazendo experiências com a água. Eles pegam água e uma pessoa pronuncia uma palavra, faz uma oração, canta, uma amaldiçoa, ou uma pessoa de má índole chega perto da água, a água registra aquela presença e toda a sua estrutura fica corrompida ou esplêndida. Que Deus nos abençoe. Eu espero ter trazido uma reflexão. Eu espero ter trazido a grandeza da doutrina espírita. Essa fonte imensurável. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Trazido pelo Espírito de verdade, que é a promessa de Jesus. E instruí-vos. Eis o segundo. Estudo, pessoal. Se dedicar. A gente está sem tempo, porque as novelas da Globo são tão interessantes. E porque o meu Palmeiras tem que jogar, o meu Corinthians tem que jogar, o meu Santos tem que jogar, eu estou sem tempo, mas é uma fase, depois eu estudo. Estou fazendo uma fase. A gente pode estar perdendo um tempo preciosíssimo. Organize pequenos grupos, amigos, que se reúnem e vão produzindo estudos sistematizados, busca de conhecimento. Não faltará apoio da espiritualidade. Que Deus nos abençoe e que a gente continue nesse caminho, porque esse é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muita paz e que Jesus permaneça sempre nos abençoando. Esse espírito magnânimo, essa grandiosidade, continue nos abençoando. Muita paz para todos.